Terminou mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e olha, tivemos mudanças muito importantes por aqui. Já começando talvez com a principal delas, o Cabuloso voltou. Depois de 11 anos, se eu não estiver enganado, desde 2014, quando foi campeão, o Cruzeiro volta a ser líder da Série A do Campeonato Brasileiro. Venceu o Fluminense fora de casa por 2-0 e conseguiu ter 3 pontos a mais que o Flamengo. Aliás, rodada perfeita para o Cruzeiro, porque olha os adversários diretos. O Flamengo perdeu para o Santos, Red Bull empatou com o São Paulo. O Bahia jogou pela Sul-Americana e teve seu jogo no Campeonato Brasileiro adiado. Palmeiras empatou em casa com o Mirassol, Botafogo empatou em casa com Vitória. Então, dos 6 primeiros, só o Cruzeiro trouxe 3 pontos para casa, maravilhoso. Mas aqui a gente tem que prestar atenção principalmente no Flamengo, que está em segundo colocado, que tem 13 partidas, ou seja, um jogo a menos. Vencendo esse jogo a menos, o Flamengo retoma a liderança, porque empataria em número de jogos, mas o saldo do Flamengo é bem superior ao do Cruzeiro, apesar do Cruzeiro ter o artilheiro do campeonato. Red Bull com 13 jogos está ali também com os 27 pontos do Flamengo. O Bahia sem jogar com 24, o Palmeiras com empate foi a 23 e o Botafogo com empate foi a 22. Fluminense, derrotado, deixou o G6, está em sétimo colocado com 20 pontos. O Atlético Mineiro também jogou Sul-Americana, não jogou o Campeonato Brasileiro essa rodada e ficou parado em oitavo lugar com 20 pontos. O Corinthians venceu bem o Ceará fora de casa, precisava desses 3 pontos, chegou a 19 e tá logo na frente do Ceará, que foi quem foi derrotado pelo Corinthians nessa semana, que tá com 18 pontos, fechando a primeira metade da tabela ali, fechando o top 10. Aí na segunda parte a gente tem o Mirassol, que conseguiu mais um resultado incrível, empatou com o Palmeiras fora de casa. No Mirassol, assim como no Fluminense, por exemplo, você tem que prestar bem atenção porque eles têm 12 jogos, eles têm 2 jogos a menos do que a rodada que a gente tá, que foi a 14ª que acabou de terminar. Foi incrível dos caras. O Grêmio tá aqui em 12º com 16 pontos, outro que não jogou por conta da Sul-Americana. O Santos venceu o Flamengo, se distanciou da zona de rebaixamento, chegou aos 14 pontos, mesmo 14 pontos do Internacional de Porto Alegre. Apesar de não ter jogado a Sul-Americana, o adversário do Inter era o Bahia, que jogou. Então o Inter não disputou essa rodada. Acredito que vocês lembram que o Vasco tomou-lhe uma porrada na Sul-Americana e por isso não jogou no Campeonato Brasileiro. Tá aqui pertinho da zona de rebaixamento com 13 pontos. Mesma pontuação do São Paulo. Esse jogou, empatou com o Bragantino e com todos os 14 jogos jogados, o São Paulo tá aqui, ó, na beira da zona. E isso a gente tem que prestar atenção pelo seguinte. O Vitória tá dentro da zona, empatou com o Botafogo, também tem 14 jogos, 12 pontos. O Vitória não muda aqui. Só que, olha, o Juventude tem 2 jogos a menos. Se desses 2 jogos o Juventude vencer apenas um, ele chega aos mesmos 13 pontos do São Paulo. Só que o Juventude, hoje, tem uma vitória a mais que o São Paulo. Então, se ele vence, ele empata o São Paulo em pontos e fica com 2 vitórias na frente. Critério de desempate. Então, o São Paulo depende do Juventude perder os 2 jogos que ele tem atrasado para não entrar na zona de rebaixamento. Olha que doideira. E aí, para fechar, Fortaleza na zona, demitiu o Vojvoda agora com 10 pontos. E por último, o Sport Recife, que tá aqui com 3. E para mim já rebaixado, né?